Bueno, estamos começando aqui a live, que hoje vai ser com a Claudinha. Já chegou a Cacá, minha amiga querida, aluna do curso de preposto, como se precisasse, né? Eu estava olhando a aula, Karina, ficou muito legal a tua participação, só apareceu bastante na aula virtual lá no EAD. O Humberto, meu amigo, que estudou AB comigo, Sena Dutra, meu querido, a Luciane, show de bola. E chegou a Claudinha. Claudinha, faz aí o convite para participar, para a gente começar logo. Eu não sei nem se a gente vai conseguir fazer só 1 hora, né? Oi, Luciane Enelvo, querido, gigante, também estudou comigo com o Humberto para o exame de ordem. O advogado Fraga. Vamos lá, vamos lá. Eu só sei aceitar convite, Claudinha. Eu não sei fazer. Tu deve ter recebido. Bom, live tu manja, né? Embora tu costume convidar mais do que ser convidado, que nem eu acho. Show, Thiago Moisés, meu amigo. Tudo bom, queridão? Ô, Thiago, deixa eu te convidar já. Ô, Gustavo Rocha, querido. Amanhã, pela manhã, o que é um absurdo, acordar fim de semana de manhã, mas esse pessoal tem essa mania, né, Cláudia? Ó, a Cláudia Costa. Oi, vamos lá. Claudinha vai entrar. Te convidar aí, então, Thiago, lá em Canoas, para entregar as cestas básicas que a Febrabom vai estar passando lá para o pessoal de uma ONG lá, tá? Oi, Olá, Claudinha, tudo bom? bem-vinda, tudo bom? Tá uma, Tudo? tá uma claridade grande atrás de ti aí, eu acho que a câmera vai habituar o ambiente, mas Tudo talvez seja certo. talvez seja a tua Não, luz natural, né? é a minha luz. Deixa eu arrumar aqui. Peraí. Pessoa iluminada, né? Olha, o Camerini tá aí, o Maranga. E aí, Maranga, como é que tá, meu irmão? Capaz que tu ia perder hoje, né? Entrou mais gente aí, mas eu não posso ficar mexendo, senão o troço fica balançando assim, ó. Então eu Melhorou? peço compreensão. Tá legal, tá dando pra te ver, só o fundo tá claro, Vamos só ver isso. aqui. Mas o teu rosto tá legal, tá parecendo bem. Tá bem agora? Tá bem Então, sim. É isso aí, Cacá. A Claudinha é luz. entrada aqui. Não tenta, será? Pra que assim, não Deixa eu ver. Tá Tô legal, dando Thiago. uma girada aqui. Peraí. Peraí que eu tô Daí, dando uma Paulo girada. Dias, olha, o público tá super qualificado hoje. Hoje eu tô sem a Fernanda, tá? Mas não é pessoal contigo, Claudinha, ó. Ela tá dodói. Ah, tá doente? É, uma gripinha aí. É. Ó, não é corona, né? Ah? Não é coronavírus, né? Eu espero que não, né? Porque, sabe, pessoa de idade a gente já fica mais preocupado, né? É, Bom se dia, ela te Paulo Dias. ouve, vai ver. Aí eu vou saber se ela tá ouvindo as lives gravadas ou não, né? Acho que Se agora ficou ela... melhor, né? Agora ficou bem melhor, apareceu bem fundo. E aí, Claudinha, vamos falar hoje sobre como é que as empresas estão se vendo no meio dessa loucura de MPs aí, né? Aham. Tá bem, tá bem complicado. Deixa eu só dar uma arrumadinha técnica aqui, peraí. A gurizada é mais amigo da Fernanda do que meu. Aí, Samuel. Oi, Claudinha. Abraço, melhoras pra Fernanda. Obrigado, Samuel. É que é Sami Aguiar, aí eu fico Samuel. Pronto. Acho que Vamos lá. agora arrumei. Tá ótimo. Segundo o Então, Paulo falar lá, eu vou fazer de olho roxo contigo, Gustavo. Não, mas ela bom, não me agride, viu? deixa eu ver aqui. Vai Tá lá, bom? toca a ficha. Tá ótimo, tá ótimo. Bom, fiz altos estudos aí para as micro e médias empresas, né? Porque o que ocorre, né? As grandes empresas a gente não precisa falar, né? É claro que tem a parte prejudicial que a gente sabe, diversos e diversos, né? Funcionários estão sendo dispensados, né? Dos seus empregos, mas como aqui são, na verdade, dicas e também sobre os enfrentamentos das MPs, então eu resolvi trazer um pouquinho números, percentuais referentes ao pequeno e o médio, né? Uhum. Então, achei interessante aqui, primeiro, a gente conversar um pouquinho sobre as MEIs, né? A microempresa individual, para a gente ver que é uma média, tá?
mas uma média que essas empresas elas têm retorno de 10% do lucro, né? Então, olha só que números importantes isso. Eles gastam 8% com tributação, tá? É 5 a 8, tá? Para fechar os 10 de lucro, a gente teria que dizer 5%, tá? Mercadorias tem um gasto de 30%. Infraestrutura, 15%. E mão de obra, 40%. Né? Então, eles têm um lucro apenas de 10%. E a outra pesquisa que eu estava fazendo é que os pequenos e os médios, eles estão, a importância deles no Brasil hoje é em 80%. É muita coisa, sabe? É muita coisa. E referente a essa pandemia, a gente sabe quantas empresas estão fechando as suas portas, né? Sem contar, Claudinha, que o pequeno e o médio não possuem aqueles benefícios de perdão de dívida, grandes programas de refis, né? Uma compreensão maior, uma forma também de compensar as perdas alheias com outras formas de negócio que o pequeno não tem, né? A gente não tem essa cultura de apoio também, né? Não tem cultura de apoio. E foi muito bom tu falar isso, porque o que acontece? Como o médio pequeno, ele é enquadrado, né, perante aos olhos, vamos supor assim, do governo, tá? Da mesma forma, então, imagina, olha o quanto que é prejudicial, né? Então, não tem como sobreviver dessa forma, né? Porque a E gente outro estava problema conversando. que é operacional, né? Porque o pequeno, ele é o Oi, Aninha, entrou a Ana, entrou muita gente boa aí nesse meio tempo. A Ionara tá aí, muita gente. Ele é que nem eu já fui empresário, pequeno empresário, embora eu tivesse muitos funcionários, a minha empresa era pequena. E eu fazia eu era goleiro, o zagueiro, daí já jogava para o meio-campo, corria lá na frente para receber a bola e cruzar na área, já chegava lá para fazer o gol sem fôlego, né? Então Eu a gente gosto muito de uma propaganda que tinha um tempo atrás, eu não sei se era de seguradora, o que que era, que a moça, ela atendia o telefone, né? Ela dizia o nome, né? Que ela era telefonista. Daqui a pouco ela dava um giro, botava um óculos, ela era a contadora. Daqui a pouco ela era... mais ou menos isso aí. Quer dizer, e aí falta mente, cabeça para a gente inventar muita solução, buscar apoio por parceria, participar de networks construtivos, clubes de empreendedores, enfim, essas coisas que a gente costuma fazer aí, porque nós somos muito loucos, né? Porque é uma loucura a forma como a gente faz as coisas. É uma Mas loucura, assim a gente consegue se ajudar, né? sim. É Porque, muito na verdade, vocês advogados, nós peritos contábeis, também como os contadores, nós também somos empreendedores, né? E a gente é. está ajudando esse pequeno, esse médio empreendedor, então... Aliás, tu te descobriu uma baita empreendedora, né? Deus o livre. Te largou, hein? Tá aí a Aninha, que é fruto do teu empreendedorismo e junto com a minha mania de me relacionar com os melhores. Então já Ah, estamos. A minha mãe, oi mãe, minha irmã também entrou mais cedo, dei aquela cenada. Eu e a Ana estamos montando um curso para, via Laranja e Maranguelo, vendermos, né, o curso de audiência, que tivemos que dar uma trancada agora, né? exatamente. Eu, tu e a Ana, a gente está com um projeto muito bacana, né? E, claro, não vamos falar para não roubar nossa ideia, né? Não, mas já está Mas, prontinho, já está prontinho. mas muito bacana mesmo o projeto que a gente estava tocando e, infelizmente, por enquanto foi paralisado, mas Mas eu acho antes disso, importante, Claudia, vai eu estava passar. conversando com a Ana até sobre isso, que a gente estava começando a escrever o e-book, né? Uhum. Já estamos escrevendo. E ela também acha interessante que a gente espere um pouco, porque vai ser um capítulo a mais, né? É, Ou talvez um capítulo novo, talvez a gente não volte a ter audiências presenciais, não sei. Há um temor aí da advocacia nesse sentido. Tem na muita coisa verdade, nova para acontecer. se a gente estava, vamos supor, com pouca criatividade antes, né? Agora o que não falta é criatividade, né? De É, tantas coisas novas aí que apareceram, né? eu já, por exemplo, já estou virando um videotecário, né? Tava falando com o Sim. Samuel ontem, eu vou fazer, ó, Domingos, meu amigo, tudo bom, querido? Eu vou fazer uma grande videoteca com essas lives incríveis que eu tô fazendo aí, que vai ser um material de apoio no futuro, né? Por enquanto a gente está meio concentrado em falar em Covid, mas enfim, nós estamos sofrendo de Covid, né? Ainda que Sim. para os males paralelos, né?
de ficar em casa. A gente está aprendendo muito com essas lives, né? É legal que, como eu falo também em outras lives que eu participo, além de a gente matar um pouquinho da saudade dos amigos, né? A É, gente. É como se fosse um grupo de estudo, sabe? Eu tô encarando assim as lives. Então, eu já prefiro levar mais assim, meu estilo é mais contraído mesmo, né? Até para dar aula, né? Tu sabe. Aliás, vamos Uhum. deixar anunciado aí para quem está entrando sem ser pela propaganda que a gente fez, vai ter sorteio, né? Mais pro final, de Isso. 2 vagas para o curso de preposto. É bem legal, Baita bem legal. professora aí. Aham. Eu gostei da aula, viu? Tu tá me fazendo gostar mais de mim, Claudinha. Aliás, eu tô meu fã, tô assistindo as minhas lives, de vez em quando não tenho o que fazer, eu vou assistir live. Ou tô peticionando, deixo uma live antiga rodando. E também agora meu programa de quando, sei lá, vou tomar banho, lavar louça, varrer pátio, vou fazer qualquer coisa que não seja intelectual, eu escolho uma live qualquer que me interesse pelo Insta e vou vendo. Virou como as coisas mudam, né? Os nossos hábitos, né? Tudo. Eu acho que as lives elas vieram para ficar. Vamos ver. A minha live é todo domingo às 10 da manhã, né? Como agora vai começar a parte de flexibilização, até estava falando para o Paulo Dias hoje, como vai flexibilizar os horários, eu não sei se eu não vou ter que mudar o horário da minha live. Até há pouco, até domingo passado, a audiência tá muito boa. Mas depois as pessoas acho que vão começar a passear nos parques de novo, enfim, daí eu vou ter que mudar o É, horário da minha fora o absurdo de fazer as pessoas acordarem domingo de manhã. né? Sim, tu nunca vê minha live, né? Tu Eu vê sou sempre notivo, eu vejo depois. Eu tu não, vê não. depois. Amanhã o Júlio quer que eu vá. O Júlio é o presidente da Febrabom, ele quer que eu vá com ele. Eu falei agora, convidei o Thiago para irmos, né? A Uhum. Canoas. Tem que estar lá às 9 da madrugada, eu acho. Ou 10. Tu Eu vou ter que pode. ir, né? Vou ter que ir lá fazer um filmezinho para mostrar as ações aí da Febrabom, que são grandes parceiros. Mas é uma judiaria com o gordinho, né? Ó, o André Doce. Diego Paim, grande querido sócio do Paulo. Então tá. Então, vamos falar um pouquinho das Lucas empresas, Amaya, então. vamos lá, tu estava falando das MEI. Isso, tá falando das MEIs. E então, primeiramente, o que eu gostaria de dizer, e muito, né, para as pequenas e para as médias que estão nos ouvindo, ou para os advogados até que assessoram, né, e também tem muitos peritos contábeis aí que eu vi que já entraram na nossa live. Primeiramente, a falta de conhecimento dessas empresas. Sabia que eu estava fazendo uma pesquisa que colocou assim, ó, que 60 e poucos por cento das micros e das médias, elas colocaram assim no Sebrae, na pesquisa. Ah, eu ouvi falar das MPs. Olha só, ouvi falar. Então, o que significa isso? Falta de consultoria, né? Então, a parte jurídico e contábil para essas pequenas e para essas médias não estão existindo. E a gente sabe que antes da pandemia, né, o normal, que sempre é relatado aí no mercado, que são muitas empresas abertas, né? Pequenas e médias, eu quero dizer. Mas diz que o nível de sobrevivência delas geralmente é em 3 anos. Né? É, Três tem anos um bom percentual de 1 ano, a média geral 3 anos e as que duram mais vão a 5. Exatamente. Mas o que, que isso prova, Paulo? Falta de gestão. Uhum. Falta de gestão. E daí eu quero dizer para vocês é o seguinte: 2 palavrinhas: lucratividade e rentabilidade. Então, primeiramente, tu tem que ter realmente um contador, né? Que vai te auxiliar para ver quando tu estás tendo lucro e quando tu estás tendo rentabilidade. É muito importante, esses são 2 cálculos muito simples de tu conseguir fazer, mas que te dão um ótimo retorno. Porque a rentabilidade, ela é para ver se o que tu estás investindo realmente tu está fazendo certo, vamos dizer assim, né? Tu está investindo no setor certo, né? Porque às vezes tu tem um negócio que o teu negócio é plural. Tu não tem apenas um produto ou uma criação, enfim, né? Tu tem várias coisas. Então tu tem que ver se o teu nível de rentabilidade, ou seja, o que tu estás investindo está certo. Se não, troca e congela aquela parte e vai fazer uma outra coisa. E a Uhum. lucratividade, ela é feita para, né, já diz a palavra, o lucro, né? Porque se caso tu não estiver obtendo lucro, não é o caso, não vou fechar as portas. Não, tu
tem que analisar os cenários e ver, trocar o quadro de funcionários, por exemplo, ver quais são os teus gastos, será que tu não está desperdiçando em algum setor? Será que tu não tem que fazer uma revisão de contratos, né? Então, tem diversas peculiaridades que a gente está vendo aqui o que é necessário. Uma consultoria, Sim. uma gestão, né? E isso muitos não procuram, né? Por ser pequenos ou por serem médios, eles pensam assim, não, lá no final das contas eu estou vendo que está sobrando um dinheiro na minha conta. Não é assim que tu vê o lucro, né? Não, e também tem uma questão de círculo vicioso, né? Porque a gente, o brasileiro empreendedor por natureza, mas ele costuma surfar a onda, né? Então surgiu uma oportunidade lá, sei lá, vamos botar um exemplo bem básico, assim, me apareceu uma Towner de cachorro-quente, lembra quando todo mundo comprava Towner, saía dos empregos públicos e comprava Towner para fazer cachorro-quente? Então era uma oportunidade de momento. Eu tenho uns pila aqui, dá para comprar a carrocinha, dá para comprar a matéria-prima, fez, e aí esqueceu do capital de giro. Ou, enfim, não se preparou para aquela oportunidade, né? Nem que seja um conhecimento básico de mercado, uma pesquisa básica de marketing, assim, né? O Gustavo entende muito disso, tenho certeza que várias pessoas que estão ouvindo entendem bastante também. Então, o que acontece? Está fadado ao insucesso. Até para montar um escritório contábil ou de advocacia é a mesma coisa, tu tem que ter um planejamento mínimo, né? Depois a gente passa para outros problemas que eles acabam afetando a economia como um todo. Eu até fiz meu TCC em desconsideração da personalidade jurídica, né? Que é quando, enfim, a empresa já não consegue mais bancar as suas dívidas e passa então a interagir a dívida com o patrimônio do sócio, né? Comunicar o patrimônio com a dívida. E o que acontece? Para isso, nós teríamos já, em princípio, o capital social para segurar essa primeira etapa de dívidas. A gente deveria ter um controle de endividamento que nós não temos, né? Não temos nem a comprovação do capital social, né? Ele ficticiamente existe, né? E iniciativas que até do Vendrúsculo, que faleceu, ele era um administrador de condomínios aqui do Rio Grande do Sul, muito conhecido. Ele trabalhava com terceirização e fazia uma iniciativa de resguardar um percentual da fatura em uma conta conjunta do tomador de serviço e do prestador de serviço. Então, quando dava as rescisões ou quando a empresa quebrava, porque na terceirização isso é uma coisa infelizmente comum, né? E muito mais ampliada agora com a lei das terceirizações, onde tu pode terceirizar absolutamente qualquer atividade da empresa, né? Então, com as empresas quebradas, o que mais se tem e o que aumenta a demanda trabalhista muito também é a questão das verbas rescisórias, né? Aliás, hoje eu estou te mandando uma inicial que trata sobre isso também. Enfim, eu estava falando, sim, não há esse preparo e esse dinheiro que fica guardado. E o Vendrúsculo, quando então começou com essa iniciativa, ele muitas vezes ele não conseguia a empresa prestadora de serviço, porque as empresas não concordavam em separar um valor da fatura para isso. Ou seja, elas não tinham preparo, elas não tinham nem a previsão de férias e 13º dos funcionários. O preço estava subfaturado de serviço terceirizado. Não tem uma profissionalização disso. E aí depois o tomador vem se queixar ainda, né? Quando tu colabora, quando tu te beneficia da própria torpeza, tu também tem culpa, né? Então eu como contratante vou procurar um serviço mais barato, independente da qualidade, vou ficar exigindo qualidade, mas eu não tenho previsibilidade daquelas verbas que eu vou ter que gastar logo adiante como subsidiário. E mais o advogado. E mais as custas judiciais. Né? Então, nos falta, às vezes, um pouco de inteligência mesmo, eu acho, como, assim, de forma geral, como empreendedor, né? Cultural, né? Não subjetivando, não individualizando nas pessoas, né? Porque tem ideias muito boas e pessoas muito inteligentes, o que falta é preparo, né? Sim, com certeza. O preparo é... Bom, antes de continuar, deixa eu mandar um beijo pro teu pai, né? Ele tá me mandando um beijo ali, o seu Astor. Ah, é? Nossa, quanto tempo que... para quem não sabe, eu conheço o seu Astor antes do Paulo Cordeiro, né? A gente fez processos em parceria na época que o seu Astor trabalhava como perito na área de avaliação, né, Paulo? Ele se aventurou um pouco. Eu acho que a gente fez uns 2 ou 3 processos em parceria. Ele não ficou muito tempo também. Não ficou muito tempo, não.
faz muitos anos. Mas ali que conheci o teu pai, tu vê, né? Sim, sim. Eu me lembro dele falando a teu respeito e tal, falando muito bem, depois a coincidência da gente se conhecer, né? Porque eu te conheci através do teu marido, Sim. já falei em outra live, um gênio, que estudamos juntos, tive o prazer de me formar com ele e substituí ele como morador da turma. Por um momento infeliz da vida dele, que o pai dele estava com problema de saúde, né? Isso. E ele não tinha cabeça e tal, e eu louco de medo de participar, eu tinha um problema bem sério de timidez, né? Aparentemente não, ninguém diz, né? Mas eu tinha. E aí eu, nos 46 do segundo tempo, me atirei para o sorteio, para a votação da turma de orador e acabei ganhando. Eu e a Valéria, ficou um homem e uma mulher. Foi uma Bem história legal. bem. Vocês mandaram bem. Bom, então continuando, né? Com as nossas empresas, né? Nossa, que horror isso. Mas olha só, pessoal. Também fiz uma pesquisa de 2016 até agosto de 2019. A quantidade de empresas, tá? Então, 2016, 1.379.000. Eu estou arredondando os números, tá? 2017, 1.545.000. 2018, 1.725.000. Empresas vivas, tá? Registradas, tudo certinho. E até agosto de 2019, 2.081.000. Bom, e já tinha comentado antes que 80% responsável, né, são as pequenas empresas, né? Outro dado bem importante, olha só, isso eu achei bem, bem legal. A situação antes da crise, antes da pandemia, foi feita uma pesquisa entre as empresas, nas pequenas e médias, querendo saber assim qual era a situação dela, como é que ela estava achando, assim, se está tendo lucro, enfim. Olha só, 26,6% ela se achava boa, entendeu? Uma boa rentabilidade, lucratividade, enfim, e feliz com o que estava acontecendo. 49% razoável, só razoável, e 24,4% ruim. Então, isso explica toda a quebradeira que a gente está tendo agora. Porque se tu tem apenas 49%, ou seja, metade, né, vamos dizer assim, razoável, porque nem é bom, é razoável, e aí começa a crise pegar, né, e depois mais a pandemia, aí por isso que a gente teve esses resultados, né, porque no começo eu estava achando muito estranho, assim, poxa, a gente não estava nem 15 dias na tal quarentena. E já empresas relatando que já estavam fechando as suas portas, demitindo pessoas, enfim. Aí eu pensei, tá, mas cadê o capital de giro dessa empresa? Porque a parte, né, só para fazer um parênteses, a parte mais importante de uma empresa é o seu capital de giro. Ela tem que... E o crédito? Exatamente, né? Então, o que isso provou? Que ela não tinha giro. 15 dias sem vender já era o suficiente dela ter que fechar suas portas e demitir seus funcionários. Mas eu acho que a coisa é um pouco mais profunda, Claudinha. Eu percebo assim que muitas empresas que fecharam nesse primeiro momento de quarentena, elas já vinham se arrastando há muito tempo. Ah, sim, sim. E porque estavam vivas de teimosas, né? E se endividando, não querendo encerrar muitas vezes um sonho, outras vezes por uma questão de não ter grana para despedir, porque é muito caro despedir, né? E mais caro ainda o que vem depois, né? A gente já falou sobre verbas decisórias e direito e justiça do trabalho, etc, né? Então, vinham empurrando, a partir do momento que a política do país é retirar, e eu não estou falando de governo atual, estou falando de um histórico que nós já temos, né? É retirar a força, o poder de consumo da população. Obviamente que se tu vai mexer no consumo, vai mexer no empreendedorismo e a rede acaba se tornando novamente um círculo vicioso, né? O comércio não vende, não compra da indústria, que não vende e não contrata serviço, que não vende, já não paga suas contas e a gente está aí, todo mundo sem grana. Eu não sei tu, mas eu tô mal. Minha família, quase todo mundo que é autônomo que eu conheço já está sem capital de giro. Porque as empresas, a nossa previsão de receita não entrou. Não.
Hoje mesmo, agora há pouco eu estava cobrando um cliente, dizendo, pô, mas pelo menos uma parte, né? E o cara não tem para pagar. O cara tem Não, várias lojas e estão fechadas. e a grande problemática do perito contábil, do advogado nesse momento, é que a gente vai ter muitos acordos, né? E acordo a gente sabe, né? Que se tu tiver um processo maravilhoso, o acordo até pode ser interessante. Mas se tu já tem aquele processo que já é de médio valor, o acordo dele vai ser irrisório, né? E Sim, aí, claro, mas nós também vamos. é uma grande oportunidade e tu vê como é um tiro no pé batalhar contra a justiça do trabalho, porque é uma grande oportunidade, por exemplo, do empregador pagar a verba rescisória parcelada, ainda que com Sim, acréscimo, mas consegue sim. pagar, né? Não é um inimigo, né? Não é um inimigo. Se fosse na justiça comum, não tinha muita conversa também. Se fosse na justiça comum, ia ter a condenação, depois pagar as verbas rescisórias com 30%, a condenação com 30% de entrada e no máximo em 6 vezes. Enquanto que na justiça do trabalho eu tenho acordos de 18, 20 e poucas parcelas. Ela E prevê a sobrevivência do negócio também. sim, deixa eu te colocar uma pimenta aí, te fazer uma pergunta. Olha só, a gente tem o artigo 486 da CLT, referente daquela parte da calamidade das empresas que fecham suas portas, né? Mas não porque elas É o queriam fechar fato do príncipe, né? isso, o fato do príncipe, exatamente. Tu acha que realmente as empresas elas vão entrar com essa demanda solicitando isso para não pagar essas rescisórias ou tu acha que é um tiro no pé? Eu acho que é tiro no pé, até porque o TRT4, através da escola judicial, fez um estudo prévio, já faz um tempo, até larguei um vídeo sobre isso no meu canal, que não vai considerar como fato do príncipe. Não é Pois a é. mesma coisa. Então, não entrem por esse caminho. Se fosse uma consulta para mim, eu diria que não. Vamos fazer uma outra forma. Sei lá, vamos pro acordo extrajudicial. Se não der, vamos entrar com a consignação em pagamento do que for possível de verba rescisória dentro do prazo, né, dos 10 dias, para não gerar o 477 e deixar para Exatamente. discutir depois. Sei lá, qualquer outra estratégia que não fato um príncipe. Até porque se der em pizza isso, ele vai ter que pagar a multa do 477 e de repente até um dano moral, né? Pode É. ocasionar por não ter. Com certeza. Tinha súmula disso, inclusive, né? Era um assunto sumulado, mas agora tudo relativizou. E eu acho que nós temos que relativizar mesmo, né? Embora eu defenda mais empregado do que empregador, eu sempre fui a favor de uma relativização. Eu acho, inclusive, que a reforma trabalhista era um mal necessário. Pena que foi feita dessa forma, Sim. Não, né? com Porque certeza. ela poderia corrigir muitas imperfeições, que ela não corrigiu e criou outros impasses, né? Que nós estamos discutindo até hoje, ainda não resolvemos a reforma e já estamos aí com o problema das MPs. Grave E, problema. não, e toda a preocupação que eu vejo, as empresas que procuram, vocês advogados e nós, né? Só um É que intervalo, Claudinha. Fiquem atentos nos comentários, aí tá vindo muita coisa boa que a gente não consegue comentar, né? Mas tem a nossa turma muito qualificada comentando aí. o Sami Aguiar, ele tinha colocado, antes dessa observação aí do fato do príncipe, ele também tinha colocado que muito dono de empresa, dos pequenos e médios, né, eles tratam o fluxo de caixa como se fosse ele pessoa física. Sim, Nossa, mistura o patrimônio direto. Que é um dos e motivos, se a gente fosse levar a teoria da desconsideração à letra, né, como diz a lei na sua origem civil, né, ela precisa ser originada em fraude, em confusão patrimonial, né, e isso é uma confusão patrimonial. Isso é um dos motivos que ensejaria a desconsideração da personalidade jurídica. Teoria maior, né? Então, olha como a coisa é importante, né? Como faz falta um estudo também de eu como empresário, até onde que eu vou ser responsabilizado, qual é o meu risco nesse negócio, porque o risco tem que virar também um fator dentro da planilha de preço. sabe que quando eu trabalhava como funcionária, a long time ago, era muito engraçado, porque eu trabalhava no financeiro de uma empresa pequena, cena familiar, e o dono da empresa deixou bem claro para mim no dia que ele me contratou, dizendo exatamente isso que o Sami tinha colocado. Ele disse assim: olha, muitas vezes, quando chegar sexta-feira, eu vou pedir um vale e tu tem que me negar.
mesmo eu sendo dona da empresa. E isso acontecia, eu negava para ele e ele me xingava, sabe? Eu tinha altas brigas porque eu estava defendendo o patrimônio da empresa. Olha, era muito engraçado. Mas Lá acontece. na empresa a gente tinha uma secretária que era isso, ela era faca na bota. E eu casei com uma mulher assim, né? Ela me xinga, briga comigo porque eu sou gastador. Aqui é o contrário do normal, né? E eu fico pé da vida, mas ela tem toda a razão, então contra a razão a gente não briga, né? Fica frio. Ah, não, a gente tem que. Sabe que o aprendizado que a gente vai ter nessa pandemia, no caso que quem não cuidava dessa parte do seu fluxo de caixa ou guardar, né? Porque a gente sabe que a gente está falando de empresas, né? Mas a gente tem que também falar da pessoa física, né? Muitas pessoas elas ganham e gastam tudo. Algumas realmente, coitadas, elas ganham só para sobreviver seu dia a dia. Mas mesmo aquele que conseguiria guardar, muitas vezes esbanja, enfim, e gasta, não Uhum. pensa no dia de amanhã. Então, eu penso que esse pós-pandemia, muitas pessoas vão começar a analisar essa a parte do consumismo, a parte de repente, deixar guardado um ou dois salários a mais na sua conta, de ter uma poupança mexível, o seu Isso quando imexível. voltar, né, Claudinha? Porque como eu estava falando no início, e muita Voltar. gente vai se dar mal na questão de previsibilidade, porque o que era previsível já não é mais. Aquele cliente que te pagava mensalmente, que te paga mensalmente, daqui a pouco o mês que vem não vai pagar mais. Né? É, Aquela dívida parcelada que as pessoas vinham te pagando e aí tu colocou no teu fluxo aquele valor como um valor que tu contava e sempre foi religioso, tem, né, esses parcelamentos longos aí, a maioria é religioso, no dia certinho tá lá o dinheiro, a gente já sabe identificar lá entre os depósitos que entram na conta de quem é e tal. Agora já não é mais assim, a maioria não está mais pagando. Né? Uma boa parte do meu dia eu passo ou pedindo quebra de acordo ou respondendo quebra de acordo, porque as empresas pararam de faturar, o comércio fechou. Né? Então a gente vai quebrar esse o principal paradigma assim, de lidar com o instável. Vai nascer uma nova economia disso tudo, só não tem outra saída. É uma nova economia, uma nova sociedade, uma nova forma de interagir e quiçá um novo valor de ser humano, né? Em termos de que falta que tá me fazendo de dar um abraço nos meus amigos, né? De sentir o olho a olho de perto, aquele carinho que a gente costuma receber, como tá me fazendo falta isso tudo. Mas até é. que ponto isso vai me transformar numa pessoa melhor, eu não sei. Eu tenho medo também desse distanciamento, da gente acostumar com isso. Não sei, eu acho que quando acabar isso, todo mundo vai querer fazer muitas reuniões, churrasco, enfim, para matar a Ah, com saudade. certeza. Tem que ter dinheiro para Eu comprar acho carne, né? Eu acho que eu acho que o que vai modificar mesmo é o jeito da gente trabalhar. Isso sim. Uhum. Empresas que conseguiram fazer o home office, que até vou trazer o percentual para vocês também aqui. Eu acho que isso para quem tem a empresa que teve condições de botar o seu funcionário em home office, o funcionário se adaptou legal, a produtividade não caiu, eu acho que não tem o porquê de não continuar, né? Uhum. Agora, claro que a gente sabe que tem empresas que é impossível fazer isso, tipo indústria, né? Comércio, isso não tem como fazer home É que é uma office. cadeia, né? É. Te lembra quando quebrou. Como é o nome daquele empresário que as empresas todas tinham? O Ike Batista? Uhum. Foi por causa dessa rede que ele tinha. Ele criou um empório de empresas que uma consumia da outra. Era uma cadeia que se autossustentava e daqui a pouco um elo daquela cadeia quebrou. E isso é muito didático, ilustrativo, né? E o resto das empresas deu mal. Né? E é o que está acontecendo com o nosso. O mercado é isso. Se tu não tiver renda, tu não tem consumo. Se não pagar as contas, tu não recebe. Como é que Tanto nós vamos é sair dessa guampa, eu não sei. tanto é que tem algumas indústrias que começaram novamente a produzir, né? Eles estavam falando, por exemplo, a indústria de brinquedos. Ah, eles estão produzindo a mais, né? E não sabem o que vai acontecer, enfim, né? Aí eu disse, claro, está acontecendo tudo isso porque a gente não está indo nas lojas comprar, ou seja, é o comércio que está fechado. A Baixou o indústria volume está do som aí fechada, pra ti é o também? comércio. Teu telefone tá tocando? Parei que ficou sem voz, para deixar eu Eu acho arrumar. que teu telefone tava tocando. Pra mim já tá melhor já. Tá, agora voltou. Não, é que tava uma ligação aqui, era o Isso, é o filho que eu ligando. imaginei. Eu vou ter que pedir Outro pro gênio, marido que ligar pro filho. em vez dele participar, assistir a live, fica ligando aí, é brabo, né? Sim. Tá conseguindo me ouvir bem? Sim, tô. A minha Tá. prima perguntando se as escolas não deveriam nos dar desconto. Então, isso é uma outra coisa que a gente tem que comentar, se der tempo.
a flexibilização, né? Ou nós recebemos o que for possível, ou nós vamos parar de receber. E aí tu pega um insumo básico de todo mundo, por exemplo, telefone. Conta do telefone e da internet, que virou produto essencial agora. Como é que nós vamos fazer e não tendo renda? Como é que nós vamos pagar o telefone? E como é que nós vamos nos comunicar? Como é que a própria empresa de telefone vai nos cobrar se não vai ter comunicação? Tá todo mundo em casa precisando desse serviço essencial, né? As empresas vão cortar o telefone, as escolas vão parar de mandar matéria, não, nem pode, né? Nem pode. As escolas não podem. Agora o interessante das escolas, que eu vi bastante a live das gurias, né, da Cláudia Costa e da Sabrina Laranja, que elas comentaram... Excelentes lives que elas estão largando também. E o que elas comentaram sobre as escolas? Tem muitas pessoas que trabalham na escola, tipo os zeladores da escola, os faxineiros, né? Tem toda uma rede ali que não está trabalhando. Isso as escolas poderiam colocar naquele sistema reduzido ou na suspensão, né, temporária de contrato, e isso geraria um desconto para os pais. Sim, sim. Né? Os descontos que estão acontecendo estão chegando em torno de 10%. Porque os salários fixos tu não tem como cortar também, né? Quer ceder, essa é a... Talvez não possa, Claudinha. Talvez não possa. Uhum. Oi? Talvez não consigam ceder. Pois Talvez é. não consigam. Até pela imprevisão e muitas vezes a falta de planejamento financeiro. Né? Que a gente conversava antes. A planilha, tu não sabe de onde tu vai cortar porque a planilha está mal feita. Né? Verdade. Então tá, vamos trazer mais números? Vamos. Percentuais? Já foi mais de meia hora aí, Claudinha. Não sei se de repente a gente não dá uma esticada depois que falar contigo é tão bom. Então, eu achei bem interessante aqui. Deixa eu só botar um foninho de ouvido. O Samuel está dizendo que esses serviços aí são 9% do custo das escolas. Só arrumar aqui minha parafernália. Tu não está ouvindo bem, é isso? Não estou ouvindo direitinho. Eu comecei a usar fone porque eu começo a gritar, tipo aqueles velhos de aparelho, sabe? Se eu não tiver de fone, eu grito. Aí a Fernanda me xinga. Vamos ver se melhorou. Prima, eu sei que a gente não vai responder a pergunta, mas é por aí, sabe? É uma cadeia, um elo, né? E como o Samuel está dizendo, por isso dos 10% do faturamento, de diminuição da mensalidade, é justamente isso que eles conseguem fazer. Na escola do filho da Cláudia não deram desconto nenhum. Vão acabar não recebendo, né, Cláudia? Não, com certeza. Mas então, voltando aos números, então. O que eu pesquisei aqui? O percentual que mudou com a pandemia. O que as empresas fizeram, né? Qual foi o percentual referente ao funcionamento? Né? O que elas tiveram que modificar? Né? Então, essa foi a pergunta. Então, 6,6% das empresas falaram o seguinte, eu não fiz nada. Fiz absolutamente nada com essa história da pandemia. O meu funcionamento, ou seja, está normal. Tá? Depois, uma outra pesquisa, 31% usaram algumas medidas. Tá? Quantos por cento foi a anterior? Oi? Quanto por cento os que não fizeram nada de diferente? 6,6%. Tá, é pouco. Não fez nada. Uhum. E 31% usaram algumas medidas, que depois eu vou dizer qual foram as medidas, tá? Tá. 58,9% fecharam temporariamente. Fecharam seus portas temporariamente. E 3,5% encerraram de vez. Acabou o seu negócio. Pouco até o percentual. Né? Até porque muitas já tinham quebrado, né? Muitas já vinham encerrando, né? Exatamente. Agora, dessas que fizeram algumas medidas, tá? Olha só o que aconteceu. 41,9% começou a utilizar a parte online. Ou seja, as vendas, né? Online, enfim. E que gera um custo. O Samuel há pouco comentou sobre isso também. O custo do EAD. Fez uma logística diferente. 41,20% começou a adotar... Agora eu vou me comportar melhor. A Fernanda chegou aí, tá online. 41,20% começou a adotar horário reduzido. Ou seja, então começou a adotar a MP, né? A 936. Mas tu não tá fazendo por segmento, tá fazendo um apanhado geral. Geral. Tá.
e 21,6% começou a adotar o teletrabalho. A 927, né? Começou a adotar a 927. E vai gerar uma série de problemas trabalhistas também. Isso. Tá. E 15,30% começou a fazer rodízio de funcionários. Isso é interessante também. Uma empresa que eu atendo me perguntou sobre isso. Ela perguntou, Paulo, eu posso dividir minha equipe em 2 e fazer dia sim, dia não? Porque é uma solução inteligente, né? Eu disse, pode, claro que pode. Né? Tá dentro do horário normal de trabalho, tá reduzindo, fazendo a suspensão aquela que a medida provisória trouxe e diminuindo o custo de alimentação e de transporte, porque se tu mantiver a equipe meio expediente, tu vai continuar com algumas dessas despesas. Mas se tu fizer a equipe dia sim, dia não, as despesas tu vai dividir ao meio. E a outra coisa importante é que reduz o risco, né? O risco dos seus funcionários a pegarem a Covid-19. Mais isso, porque tu espaça, né? Claro, espaça, daí tu sempre vai ter os funcionários saudáveis, vamos dizer assim, dentro da tua empresa. Porque tu já imaginou se tu tem uma empresa, vamos supor, com 10 funcionários, que tu tá conseguindo abrir, entendeu? Tu tá conseguindo abrir a empresa, ok? Mas 10 pegam a Covid. Aí fechou a empresa, né? Não tem como. Não, e tu vê, essa empresa que me consultou sobre o dia sim, dia não, ela já estava com problema de 40 funcionários, em torno de 15 estavam com atestado de até 14 dias. Então ela já não tinha uma parte da força de trabalho, no entanto ela tinha a despesa com o salário, né? E não tinha o faturamento. Aí ela, graças a Deus, o setor dela, ela consegue produzir para a crise do Covid, né? Fazer máscaras e tal, a parte da costura. E aí, então isso a Fernanda chegou aqui, ó. Você disse para eu fazer silêncio, mas eu não consigo. Vem aqui dar um oi. Seja educada. Oi, Nanda, tudo bem? Embora. E então ela conseguia. Que trazer o meu marido também me mandar um beijo, né? Eu disse pro Zé aparecer aí. Mandar um beijo também, Zé. É que eu tô com ciúmes. A Nanda vem, aparece na live, ó. Tô chamando ele agora, ele vai dar um que a Nanda é tanto quanto vocês, a Nanda é minha vida, né? E aí, Zé, queridão. Tu imagina se esse homem fosse bonito, hein? Putz. Ai, disse que tu é muito lindo. Não foi bem isso, né? Isso aí é o marketing. Já transformou. Tem que fazer o marketing do certo. Vamos lembrar para quem tá chegando agora que tem sorteio daqui a pouquinho. Ah, Claudinha, já foi quase 1h, 42 minutos de conversa. Puxa vida. Daqui a 5 minutos a gente sorteia, pode ser? Pode. O Henrico tá na área? Fala aí por WhatsApp com a gente, Henrico. Eu acho que o Henrico... Não, ele nos chama no privado aqui e a gente vê o que deu no sorteio. Henrique, se estiver na área, nos fala aí. Se não, daí é tudo com o Cordeiro o sorteio. Aí ele anuncia aí para nós. Tem o sorteio, né? Isso. Pá. Vou ter que aumentar o cachê do Paulo. Bom, então eu acho assim que... deixa eu ver aqui... interessante. Outro percentual aqui que eu... duas coisas super importantes, na verdade. Ó. Uma delas. A 944, né, MP, que abriu, né, a parte sobre o crédito, né, para as empresas, né? E ali tem todas as considerações, qual é o teu faturamento, enfim. Mas a pesquisa que eu estava fazendo, 59,20% dos pedidos estão sendo negados. Claro, né? Tem por vários motivos, né? Mas eu quero dizer assim que essa tal de abertura de crédito que é relatado não é bem assim, né? O pessoal assim como a suspensão dos contratos não é bem assim, assim como o auxílio emergencial não é bem assim, porque se anunciou uma série de restrições, eu tenho recebido aí nos grupos dos colegas que muitos não teriam aquelas restrições iniciais, né? Ou seja, o faturamento era menor do que eles diziam lá e tal, e não conseguiram auxílio. Porque daí o governo começou a mandar outras desculpas. Olha, tu não vai receber por causa disso e daquilo. Coisas que não estavam previstas na MP inicial. Né? Sem contar que é uma violência à democracia tu governar por MP. Né? Isso é uma moda que já vem de outros governos que é um terror. Tanto que nós estamos na MP 950 já. É verdade.
É um absurdo, é um absurdo. E E, é uma e forma olha, de governar de cima para baixo, é uma ditadura, porque a MP é, entra em vigor automaticamente, se não for o controle de constitucionalidade, que tranca a pauta, até falamos eu e o Dalla Coleta sobre isso, tranca a pauta do Tribunal Superior, sim. tem que ser julgado imediatamente, e tranca a economia, e sem contar com o estrago que as empresas, por exemplo, sai uma MP hoje, a empresa me liga, pede orientação, eu digo, não, faz assim, me dá um dia para estudar MP. Eu estudo, digo para a empresa, faz assim, faz assado. Aí no outro dia muda. Só que a empresa já teve despesa, já arcou com o risco, não dá para voltar atrás. Né? Não, mas aí essa é a problemática, né? Tu vê a MP 905, né? A gente ficou estudando, 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 e agora, né? Ela não foi aprovada, né? E tinha Uhum. coisas importantíssimas, só que a parte, como tu bem falou, as empresas começaram a adotar. Aí eles falaram, ah, não, mas como era até 2022, então tu fica com o contrato até lá. Só que assim, e o RH dessa empresa, hein? É isso que eu penso. Sim, até Olha a porque loucura tem que desse parar para RH. estudar. O É, advogado que está trabalhando, que é sozinho, que nem eu, né? Já estava acumulado, porque eu vim de uma equipe razoável tamanho, né? Daí fiquei sozinho. Já vinha acumulando serviço. Aí agora vem essas mudanças todas e tu começa a querer dar a informação correta, porque é a nossa obrigação, e eu tenho que parar para estudar. Ainda inventei de fazer o canal lá, onde eu faço alguns comentários sobre normas, que me obriga a estudar também. Na verdade, eu estou gravando em cima das dúvidas que estão chegando, que eu digo, me dá um tempo que eu já te respondo. E vou estudar. E aí no outro dia tem que estudar tudo de novo do zero. Quer dizer, tudo que eu estudei do dia anterior já não vale. E a minha cabeça é de um senhor de idade, né? Eu já começo a confundir as coisas. Está muito difícil. Está muito complicado. Graças a Deus tem essas redes de amigos, gente que nem tu, que a gente quebra o galho um do outro aí, né? tu viu o que, São que o quase Sami 1.000 colocou ali? MP, né, desde 2000. Que loucura, né? De todos Mil os ramos, MPs todas as áreas. desde 2001. Que loucura, nem sabia disso aí. Meu Deus do céu. Bom, e acho que por fim, né, a gente falar um pouquinho o que as empresas estão fazendo relativo ao seu quadro funcional, tá? Isso é bem bacana, é um apanhado geral também. Olha só, 46,8% ainda não fez nada. Eu também fiquei bem Com relação surpresa ao com quadro funcional. Aham, fiquei bem surpresa com esse número, com esse percentual. É, porque a 20, suspensão, pelo menos, era um troço que tinha que fazer assim, correndo, né? Porque é a exatamente, parte mais custosa da empresa, né? A folha. exatamente. 28%, Paulo, deu férias coletivas para os funcionários, tá? Uhum. E agora que tu É falou uma da solução. suspensão, a suspensão foi utilizada até o momento 17,8%, tá? E redução É de pouco, jornada hein? mais É 7%. pouco. Eu também achei. Ó, a Lívia tá aí Esses na. dados, esses dados todos que eu estou trazendo para vocês é até metade de abril, tá? Então, claro que daqui a pouco vão sair outros percentuais, outros números, enfim, mas é bem importante, eu achei esses percentuais, porque 15 de abril a gente tem uma ótima noção referente à quarentena, quebradeira, fechamento, enfim, né? E inclusive a mobilização das empresas do que fazer, né? Já tinha dado tempo delas pesquisarem seus consultores, seus advogados, seus contadores, né? Para verem soluções, né? Uhum. Então, eu achei bem Pois é, diferente. porque era uma coisa que se eu tivesse empregados na minha folha de pagamento, eu correria para solucionar isso. Assim como as empresas, a maioria das empresas que eu atendo fez isso, né? Correu, Paulo, o que eu faço? Aí fui atrás de sindicato, muitos sindicatos já nem existe mais, ou tu não consegue falar com o dirigente sindical, fomos atrás da federação, enfim, tem como ir atrás do Ministério do Trabalho, mas sabe, porque tem que comunicar ao governo, e aí o apoio que o governo dá para a suspensão conta a partir do momento da comunicação, né? Então tem gente que correu atrás disso. Me assusta, e até isso tem a ver com a quantidade de empresas que fecham, os que não correram atrás, que permanecem agora, até agora, sem saber o que fazer. Mal sabem que se eles ligarem pra gente que nem a gente vai conseguir dar uma luz, mesmo que não seja cliente nosso, né? Por uma preocupação altruísta, talvez. Sim. E tu vai falar aí pra gente os vencedores?
Sim, sim. No sorteio deu aqui o Senna Dutra e o Paulo Dias. Opa, legal, Depois falem com a legal. gente aí, tá? Procura no WhatsApp Isso, eu ali, vou ter que dar claro, que a o gente vai, link lá. vai passar as instruções aí pro curso de preposto. Que bacana. É legal, né? Muito legal. Muito legal. Mas, Claudinha, ainda temos 10 minutos. Vamos lá, vamos adiante. Vamos lá, vamos ver o que mais posso falar para vocês aqui. Bom, eu acho que é a parte bem importante, que eu tinha feito um parênteses lá no começo, mas eu não tinha adentrado muito sobre essa questão, é sobre o capital de giro, né? Então, essa é a parte mais importante das empresas. Então, como é que a gente pode preservar o capital de giro para aquele que está mal, né? Porque o que está bem, não, a gente não precisa ficar falando, né? Então, primeiro, a gente vai ter que renegociar todos os tipos de contrato que a gente tem na nossa empresa. Quais são eles? Os fornecedores, né? Contrato da parte do aluguel, inclusive a parte de giro, né? Capital de giro de empréstimo. Hoje a gente sabe que é difícil a gente negociar com bancos, mas eu penso assim, ó, tá todo mundo negociando, né? É o empregador com o seu funcionário. Então tá na hora dos bancos também baixarem a crista, que a gente sabe que o banco não se aperta, né, Claudinha? Né? A gente, por exemplo, negocia com o nosso cliente porque a gente se aperta de grana. Chega uma hora que o capital de giro está comprometido, enfim, tua provisão está comprometida, tu começa a ceder. O banco não, o banco recebe ajuda do governo imediata. Foi uma semana antes de anunciar qualquer pacote de ajuda ao povo, os bancos já tinham recebido ajuda. Assim como recebe perdão de dívida e etc. Então é uma questão de, sei lá, de DNA da nossa nação. E a gente não tem nunca ninguém a recorrer, né? Por exemplo, a gente está falando dos bancos, né? Referente ao giro. E alguém já parou para pensar sobre o cartão de crédito, hein? Aquele absurdo! Rotativo? E legalizado ainda, né? O juro composto legalizado pelos tribunais superiores. É uma coisa... É difícil de tu explicar para o cliente de como é que pode, né? O bom é que depois, na hora de receber, aí eles entram em campanha, só que até então as pessoas ficam negativadas, ficam sem crédito, o que efetivamente prejudica o mercado. Então, uma coisa, tiro no pé, e tiro no pé, e tiro no pé. É muito difícil de entender o raciocínio das empresas brasileiras, e especialmente do mercado de banco, né? Muito difícil, porque eu não alcanço, né? A especulação é uma coisa que a gente tem que levar em conta também, que eu não vivo, não convivo, não sei como é que funciona. É isso aí, Liverni. Nunca os bancos perdem, os bancos só ganham. E aqui, aí já vem uma parte para a gente vender o nosso peixe, né? Como negociar esses contratos, né? Bom, médio e pequeno. Vocês têm que contratar a parte jurídica e a parte contábil. Porque a parte contábil é que vai efetuar todos esses cálculos de negociação. Lembrando que é uma exigência para ingressar com uma ação revisional, tem que entrar com a planilha de cálculo, que vai se basear no Banco Central, né? O que o Banco Central diz que é legal. Porque o que acontece? Essas revisionais, foi bom tu tocar nisso. Eu faço muita revisional, tá? O que acontece? A gente tem que ter em mente que a revisional, ela é feita para aquela pessoa que está numa bola de neve. Ela não tem mais a quem apelar, a quem recorrer. Como tu bem mesmo falou, a gente não tem como negociar com o banco, a gente até tenta. Então, a única maneira é essa pessoa entrar com uma revisional. O ruim é que muitas vezes alguns advogados, como alguns peritos, como as próprias instituições financeiras, elas olham essa pessoa que está entrando com a revisional com maus olhos, vamos dizer assim. Mas cada caso é um caso, né? É que nós vivemos um período, te lembra quando era a dolarização da economia, lá no tempo do FHC, onde as pessoas compravam a crédito já esperando fazer revisional, pegavam um empréstimo esperando fazer revisional e colava. Então ficou uma pecha de aproveitador desde aquela época, de picareta. Quem entra com revisional é picareta. E hoje virou uma questão de sobrevivência, então não dá para fazer relação com as coisas, mas o nosso pensamento ele é sempre de denegrir. Espero que isso mude agora com essas nossas tendências humanas novas aí da pandemia, né?
A revisional que eu sempre comento, tem algumas revisionais que eu realmente falo para o cliente, olha, aqui não tem o que fazer, os juros tá no patamar do Bacen, então tu não tem como tu ficar reclamando, mas tem algumas ainda que estão acima do Bacen, então é direito sim. Outra coisa, comissão de permanência, um absurdo. Juros sobre juros e a comissão de permanência. E isso é simulado, então tem como a gente recorrer. Então, tu vai pagar a tua dívida? Claro que tu vai, mas a gente consegue diminuir. E quanto menos, melhor. Claro, e o que eu aconselho para o cliente é assim, tu vai adentrar com uma revisional, mas tu vai ter que fazer uma poupancinha extra, guardando esse dinheiro, porque uma hora isso vai até porque a melhor das revisionais é quando tu já entra consignando, né? Sim. Exatamente. Daí tu te dá uma credibilidade diferente. Então, tu já vai depositando ali, né? E aí, bom, e lá vai sendo corrigido com juros, né? Aí já te facilita. Bom, a terceira coisa que eu anotei que eu achei bem importante, o marketing, né? O marketing da empresa. Então, hoje a gente pode utilizar muito as redes sociais, principalmente agora que virou moda, né? Que é o que a gente está fazendo agora, as lives, né? Então, isso é muito importante. Até eu tinha gravado uma live ontem, que eu comentei isso. A gente não pode ficar parado nesse momento. Nem as empresas, nem os advogados, nem os contadores. Aliás, já fica propaganda para o teu canal. Eu vi as aulinhas de compliance, muito legal e tal. Né, explicando, fazendo esse tipo de vídeo, muito bom. Claudinha, nós temos 4 minutos. Temos que, infelizmente, partir para a despedida. Eu acho que vamos deixar esse gostinho de quero mais, né? Porque dava para a gente conversar mais umas horas, né? Dava para conversar mais, com certeza. Mas termina só, encerra o que tu estava falando, por favor, para essa pesquisa. Encerrando então. Então, eu estava comentando assim que a gente não é o momento, né, da gente ficar parado. Por mais que, vamos supor, que tu tenha o teu negócio, que o teu negócio tu não pode exercer home office, tu não pode fazer vendas online, enfim, vamos supor que tu está completamente estagnado. Então, pelo menos, usa as redes sociais para deixar a tua marca viva, né? É importante. E, alguma forma, tu tem que achar alguma criatividade para fazer. Algum jeito tu vai conseguir. Né? Não vou te dizer que tu vai ter altos lucros, mas pelo menos tu tá mostrando que tu tá ali, né? Pelo menos tenta, né? Pelo menos tenta. Né? Chuta gol. Por isso que é a diferença que a gente fala entre o empreendedor, né? E apenas, vamos supor, o dono do seu negócio, o empresário. Tem uma diferença aí. Né? Que até fazer propaganda ali no YouTube. Que tem a minha aulinha lá de startup. Muita diferença. Já falando em marketing também, segunda nós temos uma live do Gustavo Rocha comigo, falando em marketing jurídico, que esse é profundo, porque o Gustavo é profundo conhecedor de marketing. E o Gustavo é uma história legal. Eu já era fã dele quando eu conheci ele trabalhando na mesma comissão que eu. Eu já acompanhava ele no blog dele há um tempão. E é o meu consultor, né? Eu fico enchendo o saco dele. Gustavo, posso fazer tal coisa? O que tu acha? O que tu não acha? Que nem tu, né? Eu vou tentando. Agradecer aí a participação de um monte de gente, né? A Mari Nava, a Laureci, Radassa, a Ilane, o Felipe, o Alemão Zang, o meu ex-sócio, o Fabrício, que trabalhava comigo no escritório, o pessoal do nosso grupo. Pô, muita gente legal aí. Temos 1 minutinho, vão nos derrubar. Dá teus agradecimentos finais aí. Quero agradecer muito a tua companhia, a gente trocar essa ideia. A Ana Piu. É muito legal essas lives que tu faz, então o nome já diz Entre Amigos, porque é entre amigos mesmo. É um papo descontraído, mas ao mesmo tempo a gente traz conteúdo para as pessoas. Isso é muito bacana. E a gente mata um pouquinho da saudade. E além de beijo para ti, para Nanda, para teus filhos, para todo mundo, eu quero deixar um beijo muito especial para o nosso grupo LM, né, do nosso canal do WhatsApp, porque é um grupo a gente é muito integrado, a gente troca ideias, né, e acima 20 segundos. Nós somos amigos, né. Um abração para todos lá também. Estão todos convidados a fazer live comigo também, com a Claudinha vai seguir com o Time to Talk, e nos vemos muito em breve. 10, 9, 8, 7... Tchau, Claudinha. Obrigado, querida. Até breve. Em seguida vai estar lá no canal, Paulo Cordeiro Advogado.